Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos dar sequência nas nossas aulas durante esse período de isolamento e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os setores da economia brasileira, sobre esse pouquinho do panorama histórico, né, do Brasil Indústria, como que está hoje, e desconcentração industrial, né? Esses temas, gente, são recorrentes nos vestibulares e importantes para o Enem. Então vamos lá. Primeiro é importante a gente compreender o que é o conceito do PIB, né? O PIB é o Produto Interno Bruto. Segundo o IBGE, o PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano, né? Todos os países calculam o seu PIB nas suas respectivas moedas. Então, olha só, com essa fotinha aqui do IBGE do lado, a gente percebe que no ano passado, o PIB brasileiro, ou seja, a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no Brasil, foi cerca de 7,3 trilhões de reais, né? E aqui tem um dado curioso, que o PIB per capita, né, esse termo per capita significa por cabeça, né, tradução por cabeça. E o PIB por cabeça no Brasil foi cerca de R$ 31.833 reais e 50 centavos, ou seja, significa que se juntar toda a riqueza produzida pelos trabalhadores brasileiros no ano de 2017 e dividir pelo número de habitantes do país, é como se cada trabalhador e trabalhadora tivesse produzido cerca de 31 mil reais, né? Esse valor é muito discrepante dos salários, né, dos trabalhadores brasileiros. Então fica essa reflexão para a gente. Além disso, é importante a gente compreender os setores da economia, né? A gente tem o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário, né, está relacionado com a agropecuária e extrativismo, o setor secundário com a indústria, né, aquele ramo de transformação de matéria-prima, e o setor terciário com comércio e prestação de serviços, como turismo, etc. Aqui nesse gráfico a gente vê, por exemplo, a participação desses setores no PIB brasileiro, um recorte histórico de 47 a 2015. O que eu queria destacar aqui para vocês é que percebam, a área do gráfico que está de azul é a participação do setor terciário no PIB brasileiro. A área que está de vermelho é a participação do setor secundário, ou seja, da manufatura, da indústria no PIB brasileiro. Percebam que no começo da década de 2000, né, até 2011 mais ou menos, a gente tem uma desindustrialização, né, até 2015 no gráfico, a gente tem uma desindustrialização. O que significa isso? Significa falar que o setor secundário ele diminui a sua participação no PIB em relação a outros setores. Nesse caso aqui, do Brasil, nesse período histórico e do gráfico, em relação, sobretudo, ao setor terciário. Tudo bem? A gente vai ver isso lá na frente. Vamos lá. Outro conceito importante para a gente compreender a indústria, estudar a indústria no país, é o conceito de população economicamente ativa, né? Que significa o potencial de mão de obra com que pode contar o setor produtivo, ou seja, a oferta efetiva de trabalho numa economia, né? Ou seja, são aquelas pessoas que estão trabalhando, estão empregadas, e aquelas pessoas que estão desempregadas, mas que estão procurando emprego. E aqui no gráfico ao lado, a gente vê qual que é a participação dessas pessoas que estão trabalhando nos setores da economia, né? Relacionando os dois. Então, olha só, esse gráfico é de 2017 e a gente tem que cerca de 59,9% da população economicamente ativa trabalha no setor terciário, né? E cerca de 19,2% no setor secundário, ou seja, na indústria, e cerca de 20,9% no setor primário. Olha só, gente, essa é uma pesquisa do IBGE do começo desse ano que aponta que cerca de 11,9 milhões de pessoas estão sem ocupação no Brasil em 2020, ou seja, estão desempregadas. A taxa de desemprego no Brasil hoje é altíssima, não é verdade? E a taxa de população ocupada, né, o número de pessoas que estão trabalhando, é cerca de 94,2 milhões de pessoas, sendo que quase a metade desse número corresponde, né, que corresponde a 38,3 milhões de trabalhadores, estão na informalidade, ou seja, isso significa que não tem carteira de trabalho assinada e muitas vezes não tem os seus direitos trabalhistas preservados, não é verdade? É uma situação bem ruim para o povo trabalhador brasileiro, né? Outros conceitos importantes é a gente classificar as indústrias, né? Classificação das indústrias ou tipos de indústrias que você também pode encontrar é a mesma coisa. A gente tem basicamente, né, as indústrias de base, são aquelas indústrias que produzem bens para a base de funcionamento de outras indústrias, como por exemplo o aço, que é essa fotinha que eu coloquei aqui para vocês. Esse aço vai ser usado por outras indústrias, né, para produzir outros bens. A gente tem também as indústrias de bens de capital, que é aquelas indústrias que produzem equipamentos necessários para outras indústrias, como as máquinas. Então, por exemplo, essa indústria aqui nessa foto produz essa máquina que vai ser usada por outra indústria, não é verdade? E a gente tem a indústria de bens de consumo, que é subdividida em bens duráveis, duráveis em relação ao tempo de uso, né? São bens que duram, como automóveis, como máquinas de lavar, como geladeira, e bens não duráveis, são aqueles bens de uso imediato ou por um curto período de tempo. Então, um carro, por exemplo, automóvel é um exemplo de bem durável e a indústria alimentícia, os alimentos de maneira geral, como esse molho de tomate produzido pela indústria, ele é um bem não durável, tudo bem?
Agora um pouquinho do panorama histórico da industrialização brasileira, né? A gente tem no final do século XIX um investimento na indústria de bens de consumo não duráveis, sobretudo da indústria alimentícia. E vindo aqui para o lado um pouquinho, gente, esse aqui é o tripé econômico, né? Que corresponde um pouco da história da indústria no nosso país. Quando a gente tem investimento na indústria de bens de produção, de bens de base, né, de indústria de base, siderurgia, enfim, mineração, esse capital, né, um investimento vem do governo, é um capital estatal, né, na história da indústria brasileira, né? Quando a gente tem um investimento em indústrias de bens de consumo não duráveis, como automóveis, geladeiras, etc., esse capital é privado nacional, ou seja, de capitalistas, empresários brasileiros. E quando a gente tem a indústria de bens de produção e de bens de consumo duráveis, é, como, por exemplo, o carro, a geladeira, que eu troquei, né, de bens não duráveis, a indústria alimentícia, por exemplo, de bens de consumo duráveis, como carros, etc., a gente tem um investimento de capitalistas e empresários estrangeiros, tudo bem? Então, só para frisar que eu tinha me confundido aqui, voltando, na hora que eu falei do capital privado nacional, ele foi usado, né, na história do Brasil Indústria para investir em indústria de bens de consumo não duráveis. Então, vamos lá. No começo do século XX, sobretudo durante a Primeira Guerra Mundial, a gente tem um investimento na indústria de bens não duráveis, né? Na indústria alimentícia, sobretudo também. Já na era Vargas, a gente tem um investimento estatal forte na indústria de base, né? Com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, que é a siderurgia, né? Que é a formação do aço. A criação da Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, né? Que extrai minério. E a criação, já no segundo governo de Vargas, da Petrobras, em 54, né, que extrai e refina o petróleo, por exemplo. Então, aqui, né, a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, usina Presidente Vargas e a Petrobras, criada na era Vargas. No período de JK, a gente tem um investimento, né, de iniciativa privada estrangeira, ou seja, capital estrangeiro, empresários de fora, investindo em indústrias de bens de consumo não duráveis, sobretudo a indústria automobilística. E é sobretudo nesse período de JK que a gente tem a efetivação desse tripé econômico colocado aqui para vocês, né? Durante o governo JK que a gente tem efetivamente, de maneira mais ou menos, a presença desses três tipos de indústrias no país. É importante a gente lembrar, né, que o JK colocou como plano econômico, né, o plano de metas que tinha o slogan de desenvolver o Brasil 50 anos em apenas 5, né, e combinar o desenvolvimento industrial com o desenvolvimento de setores como estradas, energias, transportes, portos e educação, né? Junto com isso, teve abertura para a entrada de empresas estrangeiras, ou seja, o capital estrangeiro entrou para cá, sobretudo o capital para a indústria automobilística, né? E juntamente com esse plano, foi realizada a construção de Brasília, um investimento fortíssimo em rodoviarismo, né? Muito associado, por exemplo, à abertura dessas empresas automobilísticas, né? Que vieram para o Brasil montar os seus carros, produzir os seus carros aqui e necessitava de uma infraestrutura, né, para os carros rodarem no Brasil, portanto, ampliação do rodoviarismo, né, ampliação de construção de estradas, por exemplo, e a Zona Franca de Manaus. Então, aqui a gente tem uma foto da construção de Brasília e que Brasília já pronta, né, na década de 50. Já na ditadura brasileira, né, com o golpe de 64, a gente tem o que ficou conhecido como milagre econômico, que na verdade milagre não teve nada, né? O que o governo militar fez foi pegar empréstimo com países estrangeiros, com o Fundo Monetário Internacional, para a realização de obras públicas, né? O que ficou conhecido como obras faraônicas. Por exemplo, a Ponte Rio-Niterói, a usina hidrelétrica Itaipu e a Transamazônica. Então, aqui a gente tem uma foto da Ponte Rio-Niterói, né, que liga a cidade do Rio de Janeiro com Niterói, a usina binacional de Itaipu e a Transamazônica, né, a BR-230. A Transamazônica, a gente vale destacar que não ficou pronta até hoje, e a gente tem vários trechos como esse aqui da foto ao lado que não estão pavimentados. É importante destacar também que a construção dessa estrada favoreceu o desmatamento da Amazônia, porque com a criação da estrada ficou livre a passagem para os madeireiros, né, aquelas pessoas que desmatam de maneira ilegal a floresta amazônica. Em 73, a gente tem um fim desse aparente milagre econômico com a crise do petróleo. Né? Em 1973, a gente tem uma crise mundial do petróleo e, com isso, cessaram-se os empréstimos, né, que o Fundo Monetário Internacional, que os outros países fizeram para o governo militar, né? E, com isso, com o fim dos empréstimos, tem-se o fim das obras, porque as obras só eram possíveis com os empréstimos de capital estrangeiro, e, portanto, desemprego, muita gente foi demitida, caiu as rendas e caiu o consumo também. Né? A gente entra na década de 80
como o que ficou conhecido como a década perdida, né, com uma inflação altíssima e um sucateamento da indústria nacional. Já na década de 90, com o advento do neoliberalismo nos países latino-americanos e em outras partes do globo, a gente tem a redução das tarifas de importação, portanto, ficou mais fácil importar, ou seja, adquirir um produto estrangeiro, e isso acabou gerando uma desindustrialização, ou seja, grande parte dos industriais, dos capitalistas, dos empresários brasileiros que tinham uma indústria, fecharam, quebraram, né? Porque se ficou mais fácil importar, eles não conseguiram competir com a indústria de fora, né? E nesse mesmo período a gente teve várias privatizações de empresas públicas. Por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce foi privatizada, né? Foi vendida para um capital estrangeiro, para um empresário de fora, que não brasileiro, né? É, por um valor muito aquém do valor real de mercado dela. Nos anos 2000, a gente tem um real valorizado, né, sobretudo no período de 2004 e de 2010, o que possibilita, gente, uma importação maior. Quando a nossa moeda é mais valorizada, fica mais fácil de comprar coisas de fora, não é verdade? O fato da gente poder importar mais durante esse período, em parte, explica a desindustrialização que teve nesse período. Ou seja, se a gente desindustrializou, a indústria perdeu espaço no PIB, quer dizer que, em contrapartida, a gente teve uma maior participação do setor primário na economia. Isso é a mesma coisa que dizer que a economia passou por uma reprimarização, tudo bem? E hoje a gente tem um real completamente desvalorizado, né? E é bom para as exportações, né? Do ponto de vista de quem está exportando, do agronegócio, da agroindústria, o real desvalorizado favorece as exportações, sobretudo de commodities, né? Como o Brasil é um país forte nesse aspecto, né? Commodities como soja, minério de ferro, dentre outros. Outro conceito e um tema que talvez seja o mais importante da nossa conversa de hoje, que mais recorrente vem aparecendo no Enem e nos outros vestibulares, é o tema da desconcentração industrial, né? Nos últimos anos, o Brasil vem passando por esse processo, que é um processo do ponto de vista teórico bom, né? Porque olha só, como está mostrando aqui no mapa, as indústrias no Brasil se concentraram durante a história brasileira no Sudeste, né? Sobretudo em São Paulo e Rio de Janeiro, e um pouco em Minas também. E nos últimos anos, a gente vem presenciando a chamada guerra fiscal, que nada mais é do que a disputa entre governadores, prefeitos, para atrair um investimento, né? Então, ou seja, os estados, os municípios, eles apresentam para uma empresa, para uma indústria, um baixo custo da força de trabalho, por exemplo, no Nordeste, a mão de obra é mais barata, baixas taxas de impostos, os governadores, por exemplo, isentam determinada indústria de imposto se ela for sediar, se ela for colocar sua filial lá, né? E baixas valores de aluguel, por exemplo, para ela construir a sua infraestrutura, né? Essa guerra fiscal, então, favorece a desconcentração industrial, né? E isso é bom, como eu havia falado anteriormente, do ponto de vista teórico, porque, em tese, indica uma menor tendência de concentração de renda, né? Se as indústrias estão indo para outros lugares que não só o Sudeste, em tese, lá vai ter a criação de empregos e, teoricamente, vai ter uma menor concentração de renda no Sudeste brasileiro, né? E aqui, só para a gente lembrar que desconcentração industrial, portanto, pressupõe uma coisa boa. E já a desindustrialização pressupõe a quebra de várias indústrias, né, de capitalistas nacionais que não conseguem concorrer com os capitalistas estrangeiros. Isso significa que é uma coisa ruim do ponto de vista da economia brasileira, né? A desindustrialização pressupõe uma reprimarização da economia. Então, só ficar atento às diferenças desses dois conceitozinhos. Tudo bem, gente? Aqui são algumas fontes que eu peguei das notícias que eu trouxe. E é isso. Tchauzinho, muito obrigado.